professor do Departamento de Educação e de Direito, com formação nas duas áreas. Professor Teodoro dá aula no programa de pós-graduação em Educação da PUC Minas. Ele é formado em Direito, tem mestrado em Direito e doutorado em Educação. Boa tarde, Teodoro. Boa tarde, Bruno. Um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Hoje a gente vai poder conversar sobre alguns temas dentro da judicialização. Queria começar perguntando para você um pouco sobre o homeschooling. Quais seriam os fundamentos do homeschooling para aqueles que o defendem, obviamente, e como que isso se insere nos direitos que nós temos no Ocidente e alguns países que acabam permitindo essa prática? A temática do homeschooling, ou da educação domiciliar, ela ganhou força nos últimos tempos aqui no Brasil, inclusive em razão da própria Constituição de 1988 ter sido efetivamente a primeira que reconhece o direito subjetivo público à educação. Inicialmente, aquela idade de 7 a 14, 15 anos, que é o ensino fundamental, e depois de 4 a 17 anos. Então, esse direito ele corresponde a um dever de matricular as crianças e os jovens na escola. Antes de 88, havia, de certa forma, a compreensão que a escolarização não era obrigatória. Não havia oferta de escola para todos, então, apesar de não haver uma regulamentação do homeschooling, havia uma permissividade, não uma permissão. A partir de 1988, nós temos esse movimento de universalização da educação. E, desde então, se inicia essa questão do papel da família na educação dos filhos. Alguns vão interpretar que a família vai perder seu protagonismo na educação dos filhos em razão da obrigatoriedade da educação estatal. Mesmo sendo uma escola privada, a obrigatoriedade é estatal. E vai ver nesse papel de cada ente, né, de cada instituição, Estado e família, um antagonismo. Outros vão ver uma complementariedade, ou seja, a família não perde o seu espaço educativo, você tem uma educação familiar e tem uma educação escolar. Né? Seria um falso antagonismo. Sim. Então, desde 88, se inicia esse problema e aí ganha força a partir do início desse século, com os defensores da educação domiciliar, fundado no direito à liberdade de criação dos filhos, da liberdade de instrução, da orientação educacional dos filhos, que deveria ter na família, né, aquele que seria o ator principal. Sim. Mas com essa visão, a gente pode dizer que o direito à educação acaba ganhando um aspecto puramente individual e perde uma dimensão social. Não seria isso? Sim, sim. E aí, o que vai brotando desse debate, né? É uma visão do espaço público como um espaço problemático, um espaço viciado, que a criança deveria, inclusive, ser protegida dele. E o âmbito doméstico, o âmbito familiar, seria aquele que proporciona maior proteção à criança, ou ainda, que atenderia ao melhor interesse da criança, privando desse espaço de socialização que é a escola. Então, nós temos, dentro desse debate, grupos que veem o ambiente familiar, veem o papel dos pais como aquele que deve preponderar, tornando, de certa forma, a criança, inclusive, uma propriedade dos pais. Né? São meus e eu sei o que é melhor para eles, e se distanciando do papel estatal. É necessário entender, Bruno, que a maioria dos países aí ocidentais, né, que têm um maior desenvolvimento econômico, eles permitem a educação domiciliar. Um dos primeiros países a regulamentar a educação domiciliar foi Portugal, na década de 40 ainda. Tem toda uma legislação desde a década de 40 regulamentando a educação domiciliar.
O país que tem mais praticantes dessa modalidade é os Estados Unidos, que tem por volta de 2 milhões de crianças e jovens fora da escola em regime de educação domiciliar. Mas nós temos países que vão para o sentido exatamente oposto, que se assemelha mais à questão do Brasil, que é a Alemanha. A Alemanha há uma obrigatoriedade da escolarização, há uma fiscalização e há multas que chegam a 2.000 euros pela não matrícula da criança na escola. Então, esse é um debate que tem no Brasil e ele vai permear esses outros países que têm a obrigatoriedade da educação, mas permitem que essa educação se dê fora da escola. Uma coisa que me veio à cabeça quando você estava falando é que muitas vezes a gente faz uma discussão a partir do direito público e do direito fundamental à educação, mas que talvez a gente também possa fazer essa mesma discussão sobre a perspectiva do direito privado, quando a gente encara o poder familiar como poder-dever, como poder funcional. E essa ideia de poder funcional entra em discussão para saber qual seria propriamente o munus, qual seria a atribuição dos pais, e essa atribuição ela não é um direito subjetivo, né? Ela tem um caráter diferente de situação jurídica. Então, como que você vê essa questão do poder familiar? Eu vejo, a partir do surgimento da doutrina do melhor interesse da criança, né, do parens presens, no julgamento lá na Inglaterra ainda, do século XVIII, que vai começar esse debate da intervenção do Estado, tentando preservar aquilo que é o melhor interesse da criança, né? Inclusive, inicialmente no caso concreto, mas que depois o Estado vai tomando para si essa intervenção para garantir direitos fundamentais, ou seja, para tratar a criança como sujeito. E aí se embaça, ou pelo menos relativiza, aquilo que era o chamado pátrio poder, né? Ele chamado pátrio poder, ele realmente, a gente pode dizer que ele já foi um direito subjetivo, né? Nas primeiras legislações, codificações mesmo, esse poder do pai sobre a família, mas um dos fatores que enfraquece essa perspectiva do pai em relação à sua prole é exatamente a preservação desse melhor interesse da criança. Então, numa sociedade como a brasileira, né, é possível afirmar que é atender o melhor interesse da criança a permanência dessa criança, né, na escola, convivendo com o ambiente doméstico, com os valores, conhecimentos, saberes que o ambiente doméstico proporciona, mas que tem esse espaço mais plural que atende à formação do sujeito e preserva também uma perspectiva de uma vida digna, digna no sentido horizontal da relação com o outro. Sim. Enquanto o ambiente doméstico, ele, por melhor que seja, mais plural que ele seja, ele tem muitas limitações para atender a esse tipo de interesse da criança. Sim, perfeito. Por fim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o caminho que essa discussão tomou no Brasil com a judicialização. Ou seja, a gente tem aí, já teve algumas ações judiciais até que chegasse ao recurso extraordinário. Então, o que você vê aí como principais argumentos dentro da judicialização que aconteceu no Brasil? Bom, sempre houve essa tentativa de legitimação através do judiciário da prática da educação domiciliar, até porque incorreria no crime de abandono intelectual. Então, o principal recurso que chega ao Supremo, que vai ter essa repercussão, né, que é importante, era importante a manifestação do Supremo, porque criava uma situação de insegurança, de instabilidade, de incompreensão do papel do Estado e do papel da Constituição ao estabelecer o direito à educação. Eu entendo que o julgamento do Supremo ele perdeu uma oportunidade de garantir à educação escolar o seu papel que está previsto na própria Constituição. O que eu quero dizer com isso?
O ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, ele entendeu que era possível, diante do arcabouço constitucional, a prática de educação domiciliar no nosso país, principalmente fundado no direito à liberdade, de liberdade dos pais. Ele foi o voto vencido, né? A maioria entendeu que não havia regulamentação, e é bom chamar a atenção disso, porque o ministro Barroso ele coloca a prática independentemente de regulamentação, que seria um grande problema para o sistema educacional brasileiro e para o direito das crianças. Então, o voto majoritário foi que seria permitida a educação domiciliar, mas mediante uma lei que regulamente a sua prática. E essa lei está em tramitação hoje no Congresso. Eu entendo, né, que a Constituição brasileira ela é muito clara, ela estabelece uma regra. Pode dizer que o direito à educação é um princípio. E aí caberia discutir educação domiciliar ou não. Mas o parágrafo 3º do artigo 208 fala que compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Aqui nós temos uma regra, e a regra é da frequência à escola. 2 ministros votaram pela inconstitucionalidade da educação domiciliar, fundados nesse parágrafo 3º do artigo 208. Mas eles foram vencidos. E hoje, então, qual é a situação que nós temos? De regulamentação. E meu entendimento, enquanto não regulamentar, está vedada a prática do homeschooling ou da educação domiciliar no nosso país. Vindo a regulamentação que altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós vamos ter os parâmetros para essa prática, que obviamente vai atingir um pequeno percentual da população brasileira. Sim. Uma última pergunta quanto a essa regulamentação. Por que seria necessária uma regulamentação, já que o homeschooling foi permitido ou se entendeu que sua prática é constitucional? Quais seriam os impactos? Ou seja, se a gente não regulamentar, o que isso impacta? Porque, na verdade, eu vejo milhares de impactos, mas eu acredito que você tem uma visão muito mais pragmática, inclusive, do que eu conseguiria ter. Olha bem, o primeiro impacto é o seguinte: antes da pandemia, nós temos um levantamento que, daqueles que têm obrigatoriedade da escolarização, por volta de 1 milhão de crianças e jovens não estavam matriculados na escola. Elas estavam excluídas do processo de escolarização, do direito à educação. Se nós não temos uma regulamentação, primeiro, a gente não vai ter mais excluídos da educação, porque possibilita a interpretação de que aqueles que não estão matriculados na escola, eles estão dentro de uma prática de escolarização fora da escola, que seria a educação domiciliar. Esse já seria um grande problema para preservar o direito dessas crianças. Que eu posso falar que a educação domiciliar é a realização da educação escolar fora da escola. Mas como nós vamos saber se essas crianças e esses jovens estão efetivamente tendo esse atendimento? Então, a legislação ela se inclina, né, o projeto, para uma matrícula e apresentação de um projeto à secretaria e avaliações anuais das crianças e jovens que estejam nessa prática, como forma de garantir o direito à educação. Sim. Sem a regulamentação, é fazer tábula rasa do direito à educação que está na Constituição e estabelecer uma presunção de que todo aquele que não esteja na escola estejam na educação domiciliar. Então, essa regulamentação para se permitir a educação domiciliar é fundamental para que seja garantido o direito à educação, mesmo fora da escola. Perfeito. Muito obrigado. E ainda vamos depois discutir outros temas. Vamos. Tem muitos temas aí que vale a pena debater. É isso aí. Obrigado. Um abraço. Eu que agradeço.